Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um AIS Goes Live, uma iniciativa da International School para levar conteúdo de qualidade para todo o Brasil. Eu me chamo Marcela Barros, sou gerente educacional da International School e serei a mediadora dessa conversa de hoje. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Imagino que vocês estão aí super curiosos, porque, gente, se ter um filho já é desafiador, imagine 7 filhos. E para falar um pouquinho sobre essa experiência, eu chamo a Juliana Mendes para contar para a gente. Que Seja bem-vinda, honra! Juliana. Boa noite. Obrigada, boa noite, obrigada, Marcela. Que honra estar aqui falando para os pais, falando com vocês aqui sobre a minha rotina. Pois é, são 7 filhos, né? Eu digo que eu vivo todas as fases ao mesmo tempo. A minha caçula tem 4. Vou falar logo porque todo mundo pergunta, né? Como assim são 7? Então eu digo, eu tenho minha caçula tem 4, aí eu tenho trigêmeos de 11, um de 13, um de 16 e um de 25. Então eu digo que eu vivo todas as fases ao mesmo tempo, já vivi todas as fases ao mesmo tempo. Então é isso, são todas as fases dentro de casa, e nessa época agora praticamente 5 adolescentes ao mesmo tempo, né? Que é onde pega. Então é um grande desafio neste momento, tem tanta gente em casa, mas é isso, assim, são 7 filhos mesmo, biológicos. Se você pergunta adotado, não, são meu biológico mesmo, é porque eu tive uma gestação trigemelar. E aí me fez ficar com essa turma todinha aí. Nossa, você sabe que uma das perguntas que bateu recorde sobre a vida da Juliana é: como assim 7? Como ela consegue manter uma rotina comum e corrente com 7 crianças e adolescentes em casa? Eu acho que essa é uma das grandes dúvidas aí do nosso público. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais escuto na vida, né? Como é que você não enlouquece? Como é que você dá conta? E assim, o que eu aprendi a perguntar de volta e a sempre devolver para as pessoas que me perguntam é: o que é dar conta para você, né? Qual é a expectativa que a gente tem desse dar conta? O que é para você dar conta? É controlar? É ter tudo sob controle? É ter tudo nas caixinhas certinhas? É acontecer tudo como a gente planejou? Se for assim, eu não dou conta. Tem dia que as coisas funcionam, tem dia que as Possível, coisas né? não dá. Tem dia que as coisas funcionam, tem dia que as coisas não funcionam. A coisa que eu acho que seja mais uma das maiores dificuldades que nós temos na maternidade hoje é a expectativa. Nós temos uma expectativa porque a gente compara a nossa vida, a gente acha que as coisas devem acontecer de certa maneira e os nossos filhos eles não vão encaixar naquelas caixinhas como a gente quer, né? Então a gente tem que começar a entender que a gente tem uma vida real e que as coisas às vezes vão dar certo e as coisas não vão dar certo, né? Então eu aprendi, eu era muito assim, Marcela, eu era muito controladora. Vamos falar de rotina, eu era aquela mãe que achava que tinha checklist e que tinha que estar checando tudo, aconteceu isso, mas eles eram pequenos. À medida que eles foram crescendo, que a adolescência veio, virou um grande desafio para mim essa tentativa de controle. Que eu acho que é o que a gente precisa entender, né? Aí a gente aprende a ficar mais flexível. Porque Sim. ou você aprende a ficar mais flexível para lidar com essas diferenças de opinião, essas diferenças de perfil, porque são 7 perfis completamente diferentes, ou você Totalmente enlouquece como diferente. mãe. Porque não vai. Sabe, tem dias que você acorda super mal. Tem dias que os nossos filhos vão acordar super mal. E se a gente não entender isso para se flexibilizar, nunca a gente vai chegar onde a gente quer, nessa expectativa, entende? Então eu E aprendi a sempre ser vai se julgar flexível. e se culpar muito, né, Ju? E Vai. a gente já tem tantas cobranças diferentes, eu acho que É. nossa, perfeito. É muita cobrança que tem, e de dentro para fora, né? A gente cobra da gente, porque a gente acha que a gente não está fazendo como deveria fazer. E a grande pergunta é: da onde está vindo essa caixinha do como deveria fazer? Como deveria funcionar? O que deveria ser feito? Porque o que acontece é que a gente tenta entrar nessa caixinha. Eu preciso me encaixar nisso. E nunca. Sabe por quê? Porque essa caixinha é aquilo que você vê da internet daquela pessoa que está te mostrando um pedacinho desse tamanho. É só um pedaço, exatamente. Você nunca Não é vai uma caber vida nessa caixinha. real, né? É só Não. uma parte Isso. dessa vida e da mais bonita que a gente quer mostrar. Claro, você mostra o melhor. Porque eu mostro o melhor.
Você vai mostrar o Sim, melhor. claro. Ninguém vai mostrar, briguei com meu marido. Ele está dormindo no sofá. Não vai, né? Então a gente acaba mostrando o que é melhor, o que a gente acha mais bonito, até porque a gente quer olhar para aquele álbum e ver coisas legais. Não é porque a Sim, gente quer ser fake, mas é porque a gente, né, a gente revelava as melhores fotos antigamente. Os nossos álbuns eram as fotos mais bonitas, né? É uma coisa que a gente quer fazer isso. A gente quer mostrar o bonito. Eu não acho que a gente precisa criticar isso. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente pega a nossa vida, nosso bastidor, né, o nosso chão, e compara com esse álbum de fotografias da vida do outro. Não é justo com a gente. Isso machuca a gente. Esse claro, é o problema, entende? Então é isso, eu não dou verdade. conta. Do jeito que esperam que eu dou conta, eu não dou conta. Tem dia que as coisas até funcionam. Mas por que também, Marcela? É preciso ser dito assim. Existe uma grande comunicação e um grande relacionamento entre eu e eles. E um grande respeito. Então, quando eu desisti de tentar controlar tudo para que acontecesse do meu jeito e passei a dizer para eles, olha, isso aqui eu tolero, isso aqui eu não tolero, eu não dou conta disso. Como é que vocês podem fazer para me ajudar? As coisas começaram a fluir de uma maneira melhor. E eu acho que essa é a O verdade, a famoso chave. combinado não sai caro, né? Mas é um combinado de verdade. Porque o nosso combinado é assim, filho, olha só. Você vai chegar da escola, vai tomar banho, vai jantar, vai dormir. Combinado? Isso não é combinado? Ele vai dizer tá para ficar livre de você, mas ele não acertou nada Claro, daquilo, não é? Então, e verdade. principalmente quando você fala de adolescente, ó, tem algumas fases que são dificílimas. 2 anos e meio para 3, 2 para 3, 6 anos, é uma fase muito complexa. E a adolescência, né? 9 e 11 anos são duas fases muito mais difíceis porque são fases de mudança. Então, são Claro. fases que você precisa estar ali dando a mão para essa criança. Filho, como é que a gente pode fazer para isso dar certo? Porque você sabe o que a gente faz com isso? A gente ensina os nossos filhos a pensarem, a criar Claro. estratégias. Porque a gente. Outro grande problema da maternidade, na minha opinião, a gente entendeu. Vamos falar agora desse momento de quarentena. A gente entendeu que todas as soluções, todos os problemas vêm da mãe ou do pai. Não precisa Hum. vir da gente, pode vir deles. Até porque a gente ensina eles a pensar quando vier qualquer conflito na vida deles, né? E a gente aprende tipo assim, a ouvi-los. Eu falei para eles, o que a gente pode fazer agora? O que a gente pode fazer para isso funcionar que não está funcionando? E deixar com que eles deem a opinião deles, com que eles falem, né? Isso é muito, muito Cheguem bacana ao também. acordo, né, Ju? Isso. Claro que como mãe, eu tenho que dizer assim, ó, isso não. Isso aqui não vai acontecer. Mas, quando eles trazem, eles percebem que eles têm voz, que eles são escutados, mesmo não aceitos. Ok, eu tive meu espaço para falar, não foi aceito, mas eu pude opinar. Isso cria uma relação bacana e mais, eles criam uma sensação de pertencimento, né? E criam Eles são partícipes do processo, né, Exato, de decisão. exato. Eu gosto muito do termo parentalidade compartilhada, esse que é um projeto que eu criei, o meu curso chama isso, porque eu acredito muito nessa coisa que não é a criança tá fora do processo e nem é a criança tá sendo no centro do processo, que ainda é pior. Tá todo mundo de mão dada, sabe? Eu acho que essa parentalidade que vai fazer a diferença hoje, nesse momento de crise, é essa parentalidade. Ai, perfeito. Uma das outras perguntas, e aí eu estou vendo algumas perguntas que têm vindo dos nossos convidados, entre qual é a fase mais difícil? Tá? Uma mãe disse, a minha filha de 13 anos está impossível, ou muito difícil, e como você lida com os conflitos entre os meninos ali, entre os 7, né? Tá. Talvez um pouco mais, um pouco menos por conta da diferença de idade, mas tudo relacionado ao conflito. Fala pra gente um pouquinho, por favor. Vamos lá. As fases mais difíceis são aquelas que a gente já conhece, né? Se eu perguntar para todo mundo, eles falam os 2 anos e adolescência. Mas tem uma fasezinha ali no meio, que são 6 anos, que também é uma fase difícil, que é uma fase de questionar, de tudo não tem que ser do jeito dele, também tem uma fase. São fases de mudança. O que a gente Uhum. precisa entender é que não é difícil pra gente, é difícil para eles.
E, consequentemente, é difícil para a gente lidar com essa dificuldade deles, porque eles têm que lidar com um monte de coisa que está acontecendo. Imagina a adolescência, muita coisa mudando, os 2 anos é a mesma coisa. Então, assim, eles não sabem lidar com muita coisa e a gente também não aprendeu a lidar. E aí vira uma guerra de quem tem razão e quem manda mais. Quando tem 2, quando tem 4, quando tem 6, você consegue controlar. Que foi a pergunta da menina de 13 anos. Quando elas têm 12, 13, não vai funcionar. Ou você dá a mão e começa a criar esses acordos, ou isso aqui não vai funcionar durante muito tempo. Então, isso é uma construção que a gente tem que ter desde pequenininho. Ah, Juliana, mas eu não criei. Pode construir? Há tempo para tudo. Então, a fase mais difícil para mim são essas fases onde a criança está passando por mudança, que normalmente acontece entre 2 anos, 2 e 3 anos, 6, 9 e 11. 9 é a pré-adolescência e 11 é antes da adolescência, né? Que são fases de mudança. Então a criança começa a questionar tudo, tá tudo difícil, mas é porque tá difícil dentro dela. A gente é o adulto da relação. Nós somos os adultos. A gente precisa aprender a dizer assim, respira. Porque acontece que a gente compete. Primeiro porque a gente entende de cara que é contra mim. Tá me testando, tá me desafiando. Acha que é pessoal, né? É pessoal. Agora você imagina assim, uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, vai acordar dizendo assim, hoje eu vou provocar tanto minha mãe que ela vai me bater. Ou então eu vou provocar tanto minha mãe que ela vai ficar com muito ódio de mim. A criança não faz isso. O que acontece com a criança é que ela não encontra outra maneira de conectar ou de contar o que está incomodando. Uma regra que a gente tem que ter, Marcela, assim, no topo da lista é o que essa criança está tentando me comunicar. O que está difícil para ela? Por que está tão ruim? Por que ela está jogando as coisas para cima? Porque tem alguma coisa para a gente investigar. As primeiras coisas que a gente precisa fazer é investigar a parte biológica da história. Está com fome, está com sono, está cansada, está fora da rotina. Às vezes você é uma criança de 2 anos para o shopping, gente, para a gente caminhar, fica aquelas perninhas andando atrás da gente ali. E eles cansam. É um cansaço físico, mas eles não sabem dizer, olha, mãe, deixa eu te falar, eu estou exausto. Não tô afim de estar aqui. Ele tem 2 anos, ele não sabe, entende? Então qualquer coisa provoca isso. E teve uma outra pergunta que você me perguntou da criança de 13 anos, que é difícil. Ah, e conflito entre Não, irmãos. é porque estava envolvido nessa parte de conflito, a gente fez um compilado. Pronto. A de 13 anos, ou você traz essa criança, esse adolescente para junto de você, senta aqui. Porque assim, o que acontece é que normalmente você está tentando impor tudo do seu jeito. Ou a gente traz, dá a mão, senta, conversa e abre mão dessa razão, ou vai ficar cada vez pior. Né? E uma outra coisa que você me perguntou aí foi sobre conflito entre irmãos. Como é que eu lido entre eles? São 7, é óbvio que há conflito. E a resposta que eu dou é eu não lido. Eu aprendi desde cedo a não interferir nesse sentido. O máximo que eu faço é mediar. Preste atenção. Irmãos vão sempre competir com irmãos. Cuidado quando a sua expectativa é que os irmãos tenham entre eles é amor. O que você precisa querer que eles tenham entre eles é respeito. O amor vai ser construído lá na frente. Eles precisam aprender a respeitar um ao outro. E aí é que você entra. Então eles estão brigando por algum motivo, você chama, senta e fala, o que está acontecendo? Ah, porque o João pegou... Tá, então você está me dizendo que o João pegou o seu carrinho. Tá bom. João, me conta o que você está falando. O que aconteceu? Ele vai contar. Aí você pergunta para eles, como é que a gente resolve isso? Porque quando você decide, você querendo ou não vai tomar um partido ou outro. E é isso que fomenta conflito entre irmãos. Os irmãos brigam para dizer... Como é que eles brigam? Você já viu que eles brigarem sozinhos? Eles não brigam, eles brigam assim, mãe, olha o que ele está fazendo. Mãe, ele pegou meu carrinho. Mãe, por quê? Porque eles vão atrás de você para ver quem você escolhe. Então, competindo pela atenção, né, Ju? Óbvio. E vou te falar, os pequenos são terríveis. E quem paga o pato são os mais velhos. Então a gente precisa dizer assim, olha, filhos, resolvam. Aqui ninguém vai bater em ninguém, mas eu preciso... Como é que a gente pode resolver para não acontecer de novo? Não toma partido. Quanto mais partido você toma, mais você fomenta esse conflito. Porque quanto mais eles vão testar para ver quem é que você ama mais. E isso para mim é uma regra aqui em casa. Não me meto. Antes de eu partir para outra pergunta do home office, e aí relacionada também a conflito e disciplinas, a Roberta, eu imagino que é a Beta Malheiros, ela pergunta, ela faz um comentário de que ela tem um filho de 10 anos e o marido dela, que não é pai da criança, ele acha que criança disciplinada é aquela que escuta e segue as regras, né? E que nem sempre pode falar. E ela pergunta, o que eu faço? A criança tem 10 anos. Deixa eu te falar. Meu marido atual,
Eu tô no meu terceiro casamento. Meu É marido porque a gente atual, aprende na prática, né, Juliana? o meu marido atual, ele é pai só da minha caçula, que tem 4 anos. Ele é padrasto dos outros 6 filhos. Então, vamos falar do que eu vivo, ok? Eu tenho dentro de casa um homem que não é pai dos 6 dos meus filhos. Só que ou ele tá tudo ou ele não tá nada, primeiro de tudo. E a gente, como mãe, a gente vira uma leoa, né? Como assim vai falar com meu filho? Como assim? Mas o que é importante a gente lembrar aqui ele sendo pai ou padrasto, porque a relação aí, normalmente as mães me trazem quando eu faço atendimento, muito essa coisa do meu marido pensa de um jeito, eu quero fazer de um jeito, meu marido pensa do outro, não é porque ele é padrasto. Isso acontece muito com o pai biológico também, a diferença de modelos de criação. Eu entendo, para onde que eu tenho que olhar? Para a intenção desse padrasto. Ele quer uma pessoa que entenda regras. Ele quer um cara que no final da vida seja um cara que entenda regras, que saiba ouvir, né? Que seja disciplinado. É assim que ele entende. Só que o caminho que ele quer construir isso não é um caminho que você concorda. Você precisa saber conversar. E aí eu trago para os casais, que quando as mães ou madrastas, ou tem até uma super madrasta aí, super comentando tudo, eu já atendi ela algumas vezes porque ela é madrasta, ela não tem filhos. É muito legal isso, na Carol. Mas, assim, quando elas me trazem isso, eu digo assim, qual é a intenção do seu marido? Porque quando eles me trazem problema, o problema normalmente está em cima. Então, neste caso, a gente precisa falar assim, olha só, a sua intenção é essa, mas o que acontece quando você... E aí, olha que forte isso. Quando a gente cria uma criança que é 100% obediente, que ela escuta, obedece, não questiona, na adolescência ela vai ser a mesma coisa. O grupo de adolescentes, o líder vai mandar nele, ele não vai questionar e vai obedecer tudo que o adolescente líder do grupo vai fazer. Você já viram aquele cara que faz tudo? Tudo que manda ele fazer, que ele não tem voz, ele não tem opinião, ele é submisso ao grupo. É esse filho que você quer? É isso, esse filho? Essa pergunta a gente tem que ser feita, porque a gente quer muito que as crianças sejam obedientes. Mas se eu fizer, Marcela, para esses pais, me liste 30 itens que você quer do seu filho com 30 anos, eu duvido que submissão ou obediência está na lista. Quero um Exatamente. adulto obediente. Eu quero um adulto submisso. Não quer. Só que a gente apaga essas crianças porque a gente esquece que a gente está construindo o adulto que vem lá na frente. Essa pergunta a gente precisa ter na cabeça, precisa ter na lista, na porta da geladeira. O que eu quero do meu filho quando ele tiver 30 anos de idade? Eu quero que ele seja protagonista da próxima vida, Eu quero que ele seja autônomo. Eu quero que ele seja independente. Eu quero que ele seja questionador. Não é isso que você quer? Você apaga tudo isso na infância. Você acha que vai aparecer que horas? Haja terapia, haja coach, haja curso de desenvolvimento pessoal para resgatar tudo que a gente apagou. E aí eu vou te dizer, é difícil ser pai, ser mãe de crianças questionadoras. É muito mais difícil, mas a gente tem que olhar para onde a gente está indo. Porque eles serão adultos muito mais felizes, muito mais fortes. E é difícil, a gente sabe que é. Então, assim, se essa criança... Eu tenho filhos que falam assim para mim, mãe, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Isso não é desrespeitoso, você entende? Porque ela tá certa. Esses dias uma filha minha veio na cozinha, mãe, me presta seu controle. Eu tava irritada, eu dei uma resposta. Por que vocês estão escutando? Carregador, ela me pediu. Por que vocês pedem seu carregador e tal? Ela saiu da cozinha, ela voltou assim, você não precisava ter falado assim comigo. Você entende? Ela não vai calar, mas ela não vai me desrespeitar por isso. Aí eu parei, respirei e falei, putz. Aí mais tarde eu me acalmei e falei, filha, você estava certa, desculpa. O que ela aprende com isso? Que ela pode questionar, que ela pode errar porque eu erro, e que ela pode pedir desculpa depois. É uma grande lição de vida que a gente tem que ter com os nossos filhos. Não é calando eles que a gente consegue alguma coisa. A gente precisa permitir a fala, a voz. Calaram da gente, Marcela. É verdade. Não é o que falaram pra gente. Porque criança não quer nada, criança não entende nada, criança não sabe nada. Vontade. Criança não tem engole esse choro. Engole o choro. É isso não adianta chorar. E aí a gente é a geração mais doente, mais radicalizada da história, que mais tem um monte de depressivo. Então a gente precisa com que eles falar. Precisa com que eles falem. Então eu acho que E esse é um momento importantíssimo, né? Que a gente está dentro de casa porque estão ansiosos. Então a gente precisa olhar para isso. E aí, nesse momento, também é uma das perguntas, a Dice me fez uma pergunta, pode deixar, eu vou perguntar para a Juliana, tá, Dice? Mas para a gente continuar, tá? Mais uma das dúvidas que vieram foi como é ser uma mulher executiva, como você é, com uma rotina super intensa,
numa época de pandemia, de distanciamento social, 7 crianças, como manter a rotina dos 7, né? Como manter a rotina dos 7, orientá-los e como manter a sua rotina também. Conta pra gente um pouquinho. Vamos falar então de rotina. Então, o que acontece? Eu sei que no meu caso é mais fácil, porque eu tenho uma de 4 anos, outros todos são adolescentes. Então, eles acordam sozinhos, tomam um café sozinhos. Eu não preciso ficar ali naquela demanda do, né, troca fralda, porque quando são menores a coisa é mais difícil. Né? Mas mesmo sendo 7, a demanda existe. Eu estou aqui escondido, esperando o primeiro que vai abrir a porta ali para dizer, porque mesmo adolescente tudo é mãe, né? Mas assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estabelecer uma rotina mínima nesse momento. E aí eu vou dar uma dica para aqueles que são mães de menores, de crianças de 4, 5, 6, de qualquer idade, na verdade. Determinar um horário para estar com eles. Precisa ter, assim, a gente não precisa ter aquela rotina assim, milimétrica, mas uma rotina mínima, ela favorece o seu trabalho, ela favorece o trabalho, quer dizer, o estudo das crianças e ela diminui um pouco a ansiedade. Porque neste momento de pandemia, nesse momento onde tudo se fala de não sei que dia isso acaba, não sei quem vai ser afetado, não sei quem vai morrer, não sei o que vai dar, esse não sei tanta coisa, isso gera uma ansiedade em nós e neles muito grande. Só que nesse momento, o fato deles não serem pessoas, pela idade das crianças e adolescentes, de pensarem muito lá na frente, mantê-los aqui, no que vai acontecer daqui a pouco, é uma grande vantagem. Porque a gente está pensando, gente, o que vai ser o Natal? Né? O que vai ser daqui a 2 meses? A gente está pensando lá na frente. A criança, ela é mindful nato. O que é isso? O importante para ela é agora. Tanto é que não adianta você dizer para uma criança, ó, vai comer chocolate aí, você vai engordar, viu? Ó, isso aí, esse sol aí vai dar câncer. O que é isso lá na frente? Para ela, o importante é agora. E a gente tem que aproveitar que o importante para ela é agora e aproveitar este momento e criar uma rotina para que a criança saiba. Ah, então, como é que eu fiz na minha casa? Eles têm aula pela manhã online na escola, todos eles. Então, pela manhã, eu acordo, a gente toma café, eles têm as aulas dele. Enquanto eles estão fazendo a aula, eu estou fazendo meus atendimentos, eu estou trabalhando e a pequena está rondando aqui, né? Meu marido também me ajuda, que ele está por aqui também, está atendendo um pouco menos. E a pequena vê televisão. As telas irão aumentar, ok? As telas irão aumentar. A gente pode até falar isso depois. Acho que até a Thaís e a Roberta devem ter falado um pouquinho sobre isso. E aí a gente almoça e de 2 às 4 eu cancelei tela. Tanto minha quanto a deles. Hoje eu passei de 2 às 4 jogando um jogo de tabuleiro. 2 horas. Nossa, que bacana! Foi, então a gente foi jogar Master, um jogo que é muito engraçado, a gente ficou jogando, e a pequenininha tava ali do lado, e a pergunta pra pequenininha era, como é a namorada do Mickey? Ela, a Minnie? Você acertou, pra ela se sentir pertencente àquilo ali. Então a gente acaba dando um jeito de incluí-la, né? Ou então a gente vai lá pra fora, porque eu moro numa casa, então é mais vantagem. Então, a gente tem que ter uma rotina, porque a criança mínima. Eu tô vendo aqui a Cris falando, não consegui rotina, mas a gente precisa daquela rotina general. Mas assim, a criança que ela sabe que ela vai almoçar, depois ela vai dormir, depois ela vai jogar um pouquinho, depois isso acalma a ansiedade. Isso é muito importante. E uma coisa que a gente precisa muito importante é o seguinte, eu digo que é marketing, tá? Você precisa contar pro seu filho que você vai ter 1 hora com ele. 1 hora, meia hora, que seja com ele. O que? Eu falei que ia me chamar? Oi, filha. Vida real, gente. Ela tava dormindo, acordou. Então, assim, quando você fala para essa criança, filha, olha, o mamãe tá trabalhando, mas às 5 horas da tarde, vou ficar 1 hora com você para fazer o que você quiser. Se quiser. O que não é que eu quero, o que você quiser. Quando você faz isso, a criança se sente assim, poxa, então ela parou tudo, parou o celular, parou o trabalho, tudo para estar comigo. Isso valoriza um tempo, isso acalma a criança. Porque às vezes a gente faz isso, mas não conta. A gente tem que fazer a propaganda. Olha, eu tô aqui para você. Meu telefone vai ficar aqui. É fazer isso mesmo, colocando aqui na caixa. E agora meu tempo é só para você. Isso acalma a demanda que a criança tem do dia inteiro. Mãe, por que você dá 2 segundos de atenção e volta? Você dá 2 segundos de atenção e volta. E faz parte do dia. Mas precisa ter um momento que você precisa parar tudo para estar com eles. Que é? Pode mostrar pra Gu, tá bom? Tem pergunta mais aí, Marcelo? Oi? Tem algumas perguntas. Eu
tô preocupada com o tempo, mas eu ficaria aqui igual na live do Gustavo Lima, 5 horas. Uma das perguntas, ela estava bastante aflita, foi com relação a... Ela adotou uma filha de 2 anos, a criança é negra, ela tem 2 filhas pequenas, e as filhas a receberam muito bem, mas até o momento ela não demonstra tanto afeto. Ela gostaria de saber o que ela pode fazer para essa aceitação aumentar. E a outra pergunta foi com relação a como me aproximar da minha enteada, que constantemente me rejeita, mesmo com todas as tentativas. Como eu posso fazer isso? Tá, vamos para a primeira pergunta. Quem que quer construir afeto? Ela adotou uma criança de 2 anos, que é negra, e o afeto é de quem para quem? Você entendeu? Da criança para a mãe adotiva. A mãe. É uma construção, ainda mais numa idade muito difícil. Ela fala quanto tempo tem que ela adotou essa criança? Não, né? Eu acho que foi a Carol. Carol, quanto tempo foi? Desculpa, eu perdi o track. Porque é muita coisa. Mas é isso, o que acontece é o seguinte, até para filho biológico, existe uma construção. Porque existe uma grande expectativa, uma grande romantização de que assim, ó, aquela criança nasceu e eu amo aquela criança incondicionalmente. Não é com todo mundo que isso funciona, né? Com o filho biológico. Com o filho adotivo, é uma construção. A criança precisa... ela tem dentro das células dela uma sensação de abandono que ela é inconsciente. Então, talvez é uma grande defesa dela não se vincular por medo de outro abandono, mesmo aos 2 anos, mesmo a 1 ano, entende? Porque é uma coisa inconsciente, então é uma proteção. Ela precisa confiar em você, ela precisa entender que aos poucos, poxa, ela não vai me deixar, poxa, isso aqui vai acontecer. Tem paciência, colhe essa criança, não, cuidado com a expectativa, sabe? Faça o que você tem que fazer para ela se sentir segura. Quanto essa criança tem de segurança de que essa é a família dela? Quanto que foi acolhida? Adotei faz 2 anos, ela tem 7 anos e minhas filhas têm 8, ela não aceita minhas filhas. Precisa construir... adotou faz 2 anos, ela tinha 5 anos, né? Então, assim, como é a relação... Isso aí é uma coisa mais complexa, mas como é a relação das meninas com ela? É uma construção. Eu sei que já tem 2 anos, mas a gente precisa olhar do que essa criança... Quer dizer, ela tem 7, então ela tinha 5 anos. Quanto abandono essa criança não passou? Porque com 5 anos ela tem consciência mais ainda, não é nem só o inconsciente, talvez o consciente dela sabe o tanto que o que ela passou. Talvez com outras crianças, né? Talvez ela seria boa uma ajuda de um psicólogo para ajudar, para entender o que vem aí nessas caixinhas, né? É isso. Tem outra pergunta que você me falou. E a outra foi a enteada. A Carol que fez essa pergunta. Como ela faz com a enteada, que ela tenta se aproximar, mas a rejeição é sempre constante. Então, precisa... Olha só, a gente não precisa impor eu precisava entender, mas impor essa amizade, ok? Vocês precisam se respeitar uma outra, ela precisa ser respeitada. A gente não sabe o que é dito do lado de lá, da mãe, né? E cuidado quando a sua intenção, mesmo sem querer, é de substituir essa mãe. Porque o que acontece é que, olha só, a criança ela tem o pai e a mãe biológica, ok? E a mãe separou, os pais mora com o pai, mora com a mãe, não interessa. A sensação que essa criança tem é de que esta mulher está vindo para substituir o lugar da mãe. E ela precisa honrar esse lugar da mãe. E se ela entende que ela precisa lutar por isso, ela não vai aceitar essa madrasta naquele lugar. E o lugar não é dela. Entende? O lugar não é... Existe o lugar da mãe, existe o lugar do pai, existe o lugar da madrasta. São papéis diferentes. O grande problema é quando a gente tenta substituir esse lugar. E esta criança ela vai naturalmente honrar a mãe. Eu falo pelo que eu passei. Uma das minhas trigêmeas demorou muito a aceitar o Kleber, meu marido, porque ela entendeu que ela era aquela que precisava honrar o pai dela.
Então ela ficava com bem, aí ela ficava super bem. Aí no final de semana ela passava com o pai, ela voltava de mal do meu marido. Até que ela entendeu que, que o Kleber não veio substituir o pai dela, ela tem o pai dela e ser respeitado. Quando é. Ele tem o espacinho dele, né? Ele estava É, tentando conquistar o espaço dele. exato. E olha só, nunca foi verbalizado pelo Kleber, eu quero ser seu pai, eu substituir esse lugar. Mas ela entendeu, o sistema dela entendeu. Isso é uma coisa sistêmica. Quem entende de constelação familiar e sabe do que eu tô falando. Mesmo que preste atenção, mesmo que esse pai seja um pai que sumiu, que desapareceu, que morreu, mesmo assim o lugar do pai existe. E precisa ser respeitado e honrado. E eu sou o seu padrasto, estou aqui, sou seu amigo, que você contar. Mas o seu pai existe, a sua mãe existe, entende? É porque às vezes, sem querer, essa enteada interpretou de maneira equivocada, ou tem alguém de lá vendendo uma imagem negativa sua e você não precisa lutar contra isso. Você precisa ser você, amá-la. Porque quando você casa, eu entendo assim, se você casou com o pai dela, você precisa aceitar ela, o marido e a filha, amá-la, e com o tempo ela vai entender esse amor e não essa substituição, e o que está sendo dito do lado de lá não é verdadeiro. Se o que está sendo dito de lá não é verdadeiro, com o tempo você vai mostrar isso. O amor constranja com amor. Eu sempre gosto muito dessa frase, constranja com amor. Que expressão, adorei. Olha, corrigindo, foi a Dirce, não foi a Carol. Desculpa a idade, gente, às vezes eu fico um pouco confusa. É o momento. É a pandemia. É a pandemia. É muita mensagem também. Olha, fala. Incrível conversar com você. Não só hoje, mas nos papos que nós tivemos antes. A Juliana Mendes, pessoal, tem um canal no Instagram. Sigam ela. É @mãe de 7, sem acento. Entra lá na página dela e comenta. Juliana, muito obrigada por essa noite. Eu quero ver todos os espectadores escreverem aí de quais são as escolas, quem são os parceiros que estão participando desse movimento muito legal que a International School tem promovido, o IS Goes Live, todas as terças e quintas, às 7h30 da noite. A gente está sempre trazendo conteúdos muito bacanas para compartilhar com todos, porque esse movimento é de distanciamento social, mas tem sido um movimento de crescimento para todos nós, de compartilhamento de ideias, de transformações. E eu estou muito feliz e muito grata de ter participado desse momento com você hoje, Ju. Obrigada, Marcela, obrigada. Eu estou aqui mesmo à disposição e, assim, eu tenho percebido essa angústia das mães. Então, lá no Mindset, a partir de segunda-feira, todo dia, segunda, sexta, às 4 horas, vou fazer uma live respondendo essas perguntas, trazendo esse conteúdo mesmo. Porque eu acho que tudo que eu estudei, neste momento, tem que ajudar essas famílias que estão em casa se machucando, que estão em casa sem saber o que fazer. Então, a gente vai estar trazendo convidados uma vez por semana, mas os outros 4 dias sou eu com vocês lá respondendo, tentando ajudar. Tá? Então, todo dia às 4 da tarde. De manhã eu já faço com meu marido para falar sobre relacionamento. E às 4 da tarde eu vou fazer sobre educação parental, que é minha especialidade. Eu tenho certificações, né? Sou psicoterapeuta também. Então, a gente vai ajudar quem quiser ir lá me seguir. Vai ser legal. Gente, que loucura. Muito obrigada. Obrigada por deixar esse espaço também para todas as pessoas, que vai ser incrível, sem dúvida. E aí, quem estiver nos assistindo, saibam, toda segunda-feira lá, com a Juliana Mendes, @mãe de 7. É isso. Juliana, muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa live. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido. E semana que vem tem mais. Tá bom? Um beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.